Estamos de volta, esse é o noticiaboa.com, você está sintonizando a TV Nazaré, canal 53, uma emissora da Fundação Dom José de Medeiros Delgado Fundel. Quantas histórias guardadas, marcadas em lugares dessa nossa cidade que muita gente não conhece. A partir de hoje, o noticiaboa.com vai buscar essas histórias, resgatar lugares que você passa por onde você passa e que você nem sabe direito. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quem caminha pela praça João Lisboa, seguindo ali para a rua de Nazaré, aquela rua que atravessa, não é? Da praça para outra praça. Ela fica entre duas praças, João Lisboa e a Praça Benedito Leite. Aquele prédio bem da esquina é um dos maiores prédios com azulejos da América Latina. Ali funcionou uma agência da Caixa Econômica Federal. Tem outra que funciona do outro lado agora, né? Mas havia uma caixa que funcionava desse lado. Mas ali naquele local, ali tombou um jornalista, Otelino Novas Alves, que é bisavô, que era avô do atual Otelino Neto, tá? É uma história que a gente vai contar depois. Bem ali ele tombou. Era um homem que fazia muitas críticas, um jornalista, e acabou tombando naquele local. Eu não sei nem se você já parou alguma vez para olhar aquele local com mais atenção. Existe uma placa que identifica o local exato. Mas nós começamos aqui hoje com essas histórias visitando a Igreja de Santana. Confesso que foi a primeira vez que eu entrei na Igreja de Santana. Lá eu fui recebido pelo simpático Benedito, que está há 15 anos trabalhando na igreja, uma espécie de guardião da Igreja de Santana. Por ali nós andamos por entre aqueles bancos para rememorar histórias, não é do passado, ainda estão ali vivas na memória, tá? Vamos então num passeio pela Igreja de Santana, que fica bem no centro, na Rua de Santana. Nós estamos no interior da Igreja de Santana. Aqui o altar principal, 3 dias nós temos missa. É uma igreja bastante antiga e é uma história nela que é muito curiosa. Não posso afirmar com tanta certeza, mas em um desses bancos, que eu não sei precisar qual é, em um desses bancos havia um encontro entre personagens que estão nos livros que a gente estuda hoje em literatura. Gonçalves Dias, o nosso poeta, mulato, e Ana Amélia. Andando por aqui, por dentro desses antigos, ainda são os tradicionais azulejos de época. Por esse local, provavelmente Gonçalves Dias andou, e um desses bancos, que eu não sei exatamente qual, os dois se encontravam. Se encontravam meio às escondidas, porque apesar da família da Ana Amélia gostar dele, ter uma certa admiração pelo trabalho, ele era um cara letrado, todo mundo sabe, um grande poeta, estudou na Europa, Paris, e também em Lisboa, mas apesar disso, aquela história da cor, ele era mulato, e aí isso atrapalhou um pouco. Diz também a história, registra que Ana Amélia chegou a pedir para que os dois fugissem, mas um homem muito probo, tinha um respeito muito grande pela família e ele não topou fugir com a Ana Amélia. Mas aqui, em um desses bancos, que eu não sei exatamente qual é, dizem que os dois se encontravam de uma forma muito respeitosa, sentavam um do lado do outro e conversavam muito quietos, até porque, se você falar mais alto aqui na igreja, o som reverbera com uma facilidade muito grande. É uma igreja bastante antiga. Lá no alto, antigamente, ficavam os corais. Dali emitiam seu canto, que era acompanhado pelas pessoas que vinham para as missas. Atualmente, nós temos 3 dias de missa. Domingo, às 8h30. Segunda, às 7 horas. Às 15 horas. Vou falar com essa personagem aqui. Como é que é teu nome? Benedito. Benedito, qual é a tua função aqui? Você é uma espécie de guardião da igreja aqui, é guardião da igreja. Fica administra aqui, abre a igreja, fecha, atende aí os turistas, tudo. As pessoas vêm aqui, que curiosidade. Eu acho que essa história, talvez muitas pessoas já tenham entrado aqui e não sabem o que aconteceu. Exatamente, tem muitas pessoas que não sabem realmente dessa história não tem conhecimento. Você está com quanto tempo trabalhando aqui? Vou fazer 15 anos. 15 anos? 15 anos. Você tem quantos anos?
Eu estou com 41 anos. 41, então você chegou aqui bem jovem. Só para repetir, para que as pessoas tenham noção. Então nós estamos na igreja de Santana. Igreja de Santana. Tá? E os 3 dias de missa aqui acontecem aqui? Domingo, 8h30 da manhã, segunda às 17 horas e quarta-feira às 15 horas. Tá certo. Então o teu nome é? Benedito. Benedito. Está há 15 anos aqui na igreja de Santana. Para que você veja um pouco mais, vamos aqui ver algumas imagens, né, dessa igreja muito antiga. Ela está na Rua de Santana mesmo. É a igreja de Santana que está, logicamente, na Rua de Santana. Observem que ela ainda está bastante preservada. Nós vamos aqui agora buscar uma área mais... Aqui já é uma coisa um pouco mais moderna, mas aqui ainda mantém estruturas bastante antigas. Vamos aqui, o Domingos abrindo aqui outra área da igreja, para que a gente possa... Aqui é a sacristia, é isso? Nós estamos na sacristia, é isso? Na sacristia. Nós temos brasões antigos, é uma igreja realmente, o formato, ela mantém ainda os formatos de época. Aqui é a sacristia, logicamente todo mundo sabe. Ficam ali exatamente as batinas, né, os paramentos para as missas que acontecem nos 3 dias que já foram citados. Isso aqui deve ser bastante antigo, tá? Uma espécie de brasão de época, mas aqui o sofrimento, que mostra exatamente um momento, a Via Cruz, Jesus na cruz, e provavelmente Maria. É uma igreja pequena e muitas pessoas passam por aqui, né, Domingos? E talvez nem percebam que aqui tem uma igreja. Se tiver fechado, eles nem sabem. Tem pessoas que é acostumado a passar aqui e às vezes entra pela primeira vez e diz: eu só vejo essa igreja fechada. Eu digo, é difícil, porque eu estou aqui todos os dias. Então ela fica aberta todos os dias? Todos os dias, de 8 às 12, de 14 às 18 horas. Obrigado. Esse é Domingos, que Benedito. é o guardião. Benedito. É o Benedito, eu estou trocando aqui. É o Benedito, que é o guardião que está há 15 anos aqui cuidando da igreja de Santana. Obrigado, Benedito. Nós saímos da sacristia e voltamos então para o interior. Essa aqui é a visão do celebrante, né? Essa aqui é a visão do celebrante da igreja de Santana. Muito obrigado por nos acompanhar, tá certo? Nesse passeio por uma São Luís de histórias que muita gente às vezes não conhece. Aqui a história que aconteceu de um romance que vinha exatamente para esses bancos. Gonçalves Dias e Ana Amélia. Não posso afirmar categoricamente, mas alguns estudiosos do assunto dizem que eles se encontravam aqui, nessa igreja por onde muita gente passa e não sabe, a igreja de Santana. Ouviram as histórias? Simpático, Francisco. Ouviram os horários de missas? 3 dias nós temos missa. Ele fica ali todos os dias, as pessoas entram. Tem muita gente que passa rápido, porque os carros estão ali, muitas pessoas não andam por ali, mas aqueles que andam, às vezes apressados, comprando as coisas, não sabem o quanto é bela aquela igreja e as histórias que estão ali. Ouviu a história de Gonçalves Dias? Pois é. Mas no mesmo dia, nessa caminhada, nós resolvemos parar num dos pontos mais pitorescos de São Luís. Um ponto onde, inclusive, acontecia uma espécie de apoteose do carnaval. Pois é, havia um tempo que o carnaval era na Praça Deodoro e as pessoas desciam pela Rua do Sol e faziam uma espécie de apoteose exatamente ali nesse local onde o Mariano, onde a gente conversou, teve uma conversa boa com o Mariano. Aquelas pedras de cantaria, inclusive, estão meio soltas ali no chão. O abrigo, que a gente chama de abrigo da João Lisboa, mas ali, na verdade, é o Largo do Carmo. Nós vamos conversar com o simpático Mariano, que contou histórias de família e histórias que se confundem com a própria história da cidade de São Luís. Vamos conferir essa conversa boa que aconteceu com o Mariano. Registro de uma cidade que aos poucos, não vou dizer que desaparece, essa aqui resiste. Nós estamos exatamente num dos pontos mais conhecidos, mais emblemáticos de São Luís, que é esse velho abrigo que há um tempo atrás quiseram tirar daqui. Eu estou aqui com o Mariano Silva. Mariano Silva é de uma família que começa essa história aqui em 1951. Eu só ia nascer 7 anos depois. Me conta essa história. Quem é que começa? Nós estamos mostrando exatamente ali a parte do abrigo que é onde a família até hoje está. Como é que começa com quem essa história?
Começa com meu pai. Em 51 ele comprou esse box de Zé Nunes e foi passando de geração. Nós somos 18 irmãos, praticamente os homens todos trabalharam aí. Que produto que vocês colocam? Eu sei que ali tem um suco, um pastel que já é clássico, aquela história de vocês, mel de cana. Vocês vivem só disso, cara? Vocês têm outras coisas? Vocês todos, a família, se envolveram com isso? Não, hoje só tem dois praticamente que trabalham, eu e outro irmão, né? Mas o tradicional mesmo, o carro-chefe é o nosso gostoso cafezinho. Olha, logicamente que vocês aqui nesse ambiente, que é um ambiente que a cidade toda modificou, mas vocês continuam aqui. Que histórias tu tem para contar? Eu sei que muitas histórias de muitas personagens. Eu sei que Rei dos Homens, por exemplo, vinha por aqui. Vocês lembram de Rei dos Homens? Rei dos Homens. Você lembra de algum episódio dessas personagens? Estou citando um só, que passaram aqui por onde Rei dos Homens era tradicional porque ele dizia assim, todo mundo desse um cruzeiro para ele, ninguém ficava pobre e certamente ele ficava rico. Tinha Boquinha, tinha Mangalho, tinha Piau, várias outras pessoas que passaram por aqui. Me fala de Boquinha, porque eu me lembro de Boquinha, ele tinha uma boca pequena mesmo e tal. Como é que foi? Eu me lembro dele, era branco, depois ficando um pouco gordinho. Certo. De onde vinha? Ninguém sabia de onde eram esses personagens. Não, o que a gente sabe que o nome dele era Arlindo Viana Souza, natural de Tuntum. Uma pessoa que comia sem medo de estar mentindo, sem medo de estar exagerando, chegava a comer 50 bananas, uma atrás da outra. O Rei dos Homens, por exemplo, eu era muito garoto, mas eu vi ele usava um monte de paletós e disse que ele morreu de uma forma meio estranha. A turma dava cachaça, alguma coisa que ele bebeu. Como que era isso? Como ele na época ele pedia muito dinheiro e o pessoal dava muito dinheiro para ele guardava uma certa importância no paletó porque não tinha onde guardar ou não confiava na família. Aí o pessoal aqui, os mais sábios, ou malandros, eles pegavam, misturavam um copo de cachaça com vinho, com tudo quanto é tipo de bebida e dava para ele até ele dormir. Quando ele dormia, aí o pessoal ia lá e pescava, como eles falavam, o dinheiro todinho dele. Tem uma personagem que eu não sei se já é da tua geração, que era Bota Pra Moer. Você viu falar desse personagem aqui? Já ouvi falar, mas não o conheci, já é mais antigo do que eu. Acho que era a década de 30, eu acho que já era antes talvez do próprio, eu acho que, eu não sei quando é que fundam isso aqui, você tem noção de quando é que começou? E quando teu pai chegou aqui, já tinha um proprietário? Não, o proprietário ganhou e vendeu para meu pai. Meu pai é o primeiro proprietário. Bota Pra Moer conta a história que ele era doido, mas na época do militarismo ele convidou todo mundo para ir na frente. Ele ia na frente, o pessoal ia atrás. Quando chegou perto do palácio, ele chegou e disse assim, daqui eu volto, se vocês quiserem caminho, pode seguir o caminho, pode continuar. Bem, lógico que daqui, Mariano, você tem filha, casado? Tenho. Tem filhos, então, como é que eles veem isso aqui? Eles vêm aqui, essa nova geração da família de vocês, tem algum envolvimento com isso? Ou como é que fica? Isso vai parar com vocês, por exemplo, aqueles mais velhos que ficaram aqui, os dois? Quem é o outro que ficou com você? É o que está lá no momento, Joerbert. Joerbert é mais novo que eu, ele está aí também comigo. Eu tenho uma filha, de vez em quando trabalha também comigo. Ela até brinca que nós somos muitos irmãos, como nós somos 18 irmãos e muitos sobrinhos, muitos filhos. Ela disse que ela é a verdadeira herdeira, porque é a única que consegue trabalhar comigo. Qual é a mensagem que você deixa assim, ó, o pessoal que está ouvindo sobre esse espaço? Pô, você está aqui desde a década de 70, que ano precisamente? 74. Você está aqui desde 74, foi o ano de Copa do Mundo. Copa do Mundo, é. Então você já deve ter visto muita coisa acontecer por aqui. Atualmente tem essas manifestações, todos eles de alguma forma passam por aqui. Você ainda viu bondes, por exemplo, aqui na sua casa? Não, quando eu cheguei o bonde já tinha acabado, mas o que mais eu senti, eu estava aqui no momento, foi na greve dos estudantes. A verdadeira loucura, verdadeira... 1979. 79 eu estava aqui, inclusive eu sofri com bomba de gás lacrimogêneo que a polícia jogou, e eu estava trabalhando eu e meu pai no momento. Você considera então aquele momento mais crítico aqui desse local? O mais crítico, o mais marcante para mim foi essa. Mais marcante. Era muita gente? Alguma cena que você lembra daquele Não, mais violenta não. Chegaram a quebrar o relógio, mas eu não vi porque eu estava escondido lá dentro. E também era muito bonita quando passava o carnaval, era aqui na Praia de Boa, descia a Rua da Paz. Ah, peraí, ele está resgatando uma coisa. Carnaval, esse que ano mais ou menos, você lembra ainda? O carnaval era por aqui? Ainda da década de 70 e década de 80. Era na Deodoro, descia a Rua da Paz e parava aqui na Praia de Boa para fazer a brincadeira e depois seguia. Hoje a gente fala de tanta violência, era mais tranquilo, por exemplo, naquele tempo? Era, não tinha essas gangues, né? A verdade é essa.
mais tranquilo. Você falou do relógio. Você lembra de um tempo que o relógio funcionava? Porque agora parou mesmo. Parou total. Não, só chegou a funcionar, funcionou até no dia que quebraram realmente. De lá para cá nunca mais foi o mesmo relógio. Quantas histórias, hein? Quantas histórias. Eu tenho certeza que você rememorou um pouco, fez uma caminhada com a gente no tempo. Lembrou aí o Mariano falando de personagens como Boquinha, como o Rei dos Homens e tantos outros personagens que passaram por ali. Do carnaval que começava na Praça Deodoro e que encerrava numa apoteose exatamente ali no Largo do Carmo. Falou do relógio que parou de tocar, falou da greve de 79, lembra da greve de 79? Que restabeleceu a nossa meia passagem, que havia sido criada na década de 50 e que depois foi recuperado exatamente num dia terrível, que foi lembrado pelo Mariano como o fato mais marcante. Com essa viagem no tempo, nós encerramos o nosso noticiaboa.com de hoje. Na semana que vem, nós estaremos conversando com duas personagens. Um deles, ele tem necessidades especiais, ele anda com uma dificuldade, usa uma muleta, um apoio nas mãos, uma bengala. O Elmo, um grande artista que faz trabalhos em telha. Não é à toa que o trabalho dele se chama Na Telha. Nós conversamos com ele num prédio que foi exatamente reestruturado, foi liberado inclusive para o Sebrae, para ser um ponto em que as pessoas podem não só visitar, mas também comprar o nosso belíssimo artesanato. Lá eu encontrei também a Raimunda, uma premiada nacionalmente, cordelista, poetisa e que já passou dos 60 anos, cabelos brancos, e que nos presenteou inclusive com uma poesia feita especificamente para a visita da Tocha Olímpica a São Luís do Maranhão. Você não pode perder. Esse programa acontece na segunda-feira com essas personagens que o noticiaboa.com resgata aqui através da TV Nazaré, canal 53. A todos, um bom final de semana e até segunda-feira.